Amém? Gálatas capítulo 4, vamos ver lá no versículo 6. Gálatas 4, 6. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós estamos realmente agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. Deus, pelo teu amor, pela sua graça, pelo teu perdão. E este tempo, Pai, temos separado para ouvir a sua palavra. Que o teu Espírito venha falar conosco. Que o Senhor encontre liberdade nos nossos corações para acolher a palavra com mansidão, como diz Tiago, não é? Porque assim ela vai causar o fruto, o efeito necessário, não é, Deus? Desde já nós oramos contra toda distração, contra toda artimanha que quer roubar a palavra lançada aos nossos corações, e que o Senhor possa nos levar em segurança ao entendimento e uma aplicação daquilo que o Senhor vai nos dizer, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar algo assim, irmãos, que se você participa da igreja, você já está cansado de saber, né? Não vou falar nenhuma novidade, é algo que nós entendemos que o Senhor já tem nos exortado na vida cristã e na caminhada cristã. Nós já ouvimos isso muitas vezes, porém, eu me senti impelido pelo Espírito a falar sobre isso nesta manhã, e eu creio, irmãos, que Deus tem algo para ministrar a nós como igreja, nos fazer lembrar, nos fazer prestar atenção, e dar uma atenção diferente, talvez, daquela que nós temos dado, né, assim, diariamente. Que a gente possa olhar para este assunto nesta manhã com um carinho especial. Esta é a intenção do meu coração, creio que movido pelo Espírito de Deus. Aqui em Gálatas capítulo 4 e 5, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar da escravidão à vida no Espírito. Eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele apresenta lá em Gálatas 5 os frutos da carne e os frutos do Espírito, ele vem ali como uma conclusão de algo que ele começou aqui no capítulo 4. Ele começa então a colocar umas questões que estavam no seu coração. Ele começa então a desenvolver uma linha de raciocínio, e eu gostaria hoje, juntamente com você, nós tentarmos entender um pouco mais, e caminhar agora talvez lançando luz de um lado diferente daquilo que nós estamos acostumados, para que quando nós chegarmos lá no final do capítulo 5 de Gálatas, nós possamos ver a vida no Espírito de uma forma diferente que vemos. Amém? Vocês querem ir comigo? Vamos? Né? Primeira coisa, aqui em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo ele coloca uma verdade espiritual. Ele apresenta uma realidade espiritual. E aqui então ele diz, olha, nós somos filhos. Nós somos filhos, e por que somos filhos? Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração, e esse Espírito, o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus, ele clama, Abba, Pai. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus, ele se dá através do Espírito. Quando o Espírito habita em nós, nós cremos em Jesus, a palavra diz que somos selados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar em nós quando nós cremos, e a partir daí nós temos acesso a Deus pelo Espírito. Lá em Efésios capítulo 2 fala isso, temos acesso a Deus pelo Espírito. Está lá em Efésios capítulo 2. Nós então começamos a vida de relacionamento com o Pai, com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. E aqui então ele diz, olha, vocês já não são escravos. Assim, na parte B do versículo 6, você já não é escravo. Então ele está dizendo o quê? Que nós éramos escravos, mas agora não somos mais. Agora somos chamados para esta filiação, para andarmos como filhos de Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas você e eu éramos escravos. É o que a Bíblia diz. Agora você não é mais um escravo. Agora você é filho. E é importante você ter este entendimento, para que você possa valorizar aquilo que o Espírito Santo trouxe a você. É importante que eu tenha entendimento de que eu fui liberto da escravidão. É importante eu ter uma gratidão no meu coração pela minha libertação. Porque se eu não tiver convicção de que eu era escravo, eu não vou ter alegria na minha liberdade. Se eu não tiver convicção de que a vida da escravidão era ruim, eu não vou ter alegria na minha liberdade. A minha liberdade vai trazer desafios.
Mas a escravidão é muito pior. Irmãos, quando o povo foi tirado do Egito, da escravidão do Egito, estavam ali debaixo do jugo de Faraó, e sendo cobrados, né, de todo tipo de cobrança, de todo tipo de escravidão, eles não eram livres, os seus filhos estavam sendo assassinados. Quando Moisés nasceu, todo filho, homem, era jogado no rio Nilo para morrer, não era mais para crescer o povo judeu, então uma escravidão opressora terrível, estavam perdendo vidas e perdendo tudo aquilo que eles tinham. Mas quando o Senhor os libertou, a Bíblia diz que o Senhor os conduziu pelo caminho do Mar Vermelho, porque no outro lado que eles iriam, poderiam encontrar a guerra. Então Deus falou assim, olha, pode ser que eles encontrem a guerra lá, e o coração deles se desanime, então vou levar eles pelo mar. E quando eles chegaram diante do mar, aí a guerra veio contra eles ali, porque o exército de Faraó foi atrás do povo. E você conhece a história. Moisés orou ao Senhor, o Senhor falou assim, diga ao povo que marche, e o mar se abriu, e eles passaram pelo mar, por terra seca, passaram pelo meio do mar. Tentando passar pelo meio do mar, o exército de Faraó foi afogado. E aí eles viram uma tão grande salvação. Aí começaram a caminhar, e não tinha água. Começaram a reclamar. Chegaram no lugar que as águas eram ruins, aí Deus deu a direção para Moisés, ele cortou uma árvore, jogou na água, as águas foram purificadas, depois não tinha comida, começaram a reclamar, Deus mandou pão do céu, e o povo então falava assim, olha, chega, vamos levantar um líder, vamos voltar para a escravidão, esta vida de liberdade, ela não é boa, ela tem muitos desafios, ela tem muitas dificuldades, vamos lá voltar para o Egito, porque lá no Egito tinha cebola. Eu amo cebola. Mas, né, eu ainda prefiro a liberdade sem cebola do que a escravidão acebolada. A liberdade, é interessante isso. Ela traz os seus desafios. E quem não for crente de verdade, vai preferir a escravidão. Misericórdia, né, irmãos? Bom, vamos caminhar? Glória a Deus. Então, Paulo ele falou assim, agora nós somos filhos, não somos escravos. E ele cita alguns tipos de escravidão. Vamos lá? Gálatas capítulo 4, versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são Deus. Primeiro tipo de escravidão. Nós éramos escravos daqueles que não são Deus. Algumas práticas que tínhamos antes da nossa conversão eram influenciadas por Satanás. Talvez, mas eu não acreditava nem em Deus, eu era ateu antes de me converter. O ateísmo também é um tipo de Deus, de ídolo. O ateísmo também, não existe nada, então você idolatra uma posição ou uma condição filosófica, você idolatra a sabedoria, a ciência, é um tipo de Deus que quer tomar o lugar do Deus Todo-Poderoso. Então o ateísmo também, não importa, você estava escravo do ateísmo, se for o seu caso. E as pessoas que eram religiosas, sem conhecer a Deus, talvez praticando situações que ofendem o Criador, idolatrias, todo tipo de feitiçaria. Essa escravidão está citada lá em Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Vocês estavam mortos nas transgressões e nos pecados. Efésios 2, 1, 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, quando nós estávamos sem conhecer a Deus, estávamos escravos. Escravos, irmãos, costumamos viver debaixo, seguindo o padrão do mundo e do príncipe do potestade do ar, ou seja, Satanás, influenciados pelo diabo. Isso está claro, irmãos, a palavra é muito clara sobre isso. Ali na escravidão, existia uma escravidão de Satanás que impunha uma maneira de pensar. E todo mundo pensa assim, irmãos. Eu não sei você, eu lembro uma vez quando eu era recém-casado, tinha um casal de amigos, e nós recebemos esse casal de amigos, e não sei porquê, começamos a falar sobre Deus. Era eu, Adriana, esse meu amigo com a companheira dele. E nós começamos ali então a conversar sobre Deus. Eu não era cristão nessa época, Adriano também não, nem eles também. Então nós começamos a conversar sobre Deus. Eu acho que Deus é uma força, eu acho que Deus, sei lá, isso aqui é um vento. Eu acho que Deus não sei o quê. Aí começamos a falar e começamos a beber. E fomos bebendo a noite toda conversando sobre Deus. Terminamos embriagados, sem chegar num acordo.
não é? E no outro dia passando mal com a ressaca da embriaguez. Mas todo mundo tem uma visão de Deus, escravo de uma maneira de pensar, escravizados. Mas o Senhor nos libertou, hoje não somos escravos. Segunda escravidão que Paulo fala, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Me acompanhem, irmãos. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Olha que coisa interessante. Não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Paulo aqui está falando da escravidão da religiosidade. O judaísmo estava entrando na igreja de Gálatas. Na verdade, Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para combater o judaísmo, né? Os judeus que queriam que aquele povo se circuncidasse e guardasse a lei. Paulo, então, ele está combatendo isso aqui, nessa época. Mas quando nós trazemos para a nossa realidade hoje, muitos anos depois, a nossa realidade talvez seja outra. Mas a religiosidade, ela quer escravizar o cristão. E o que me chama a atenção, irmãos, é essa frase: não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Deixa eu te falar algo, eu quero que você preste atenção nessa manhã. Existe um risco real de você se submeter a um jugo de escravidão. Esse povo era convertido. Os irmãos lá da Galácia eram convertidos, eram cristãos e andavam com Deus. Paulo escreveu para eles: cuidado, irmãos, não se submetam novamente à escravidão. E nós então podemos nos submeter à escravidão de que maneira? Se nós queremos abraçar a religiosidade, uma vida de regras, de pode e não pode, então nós colocamos as regras no lugar de Deus, no lugar do Espírito Santo. Irmãos, é claro que existe uma lei, a lei de Cristo existe uma obediência à palavra. Eu não estou propondo aqui, longe de mim, propor uma vida sem regras, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos colocar as regras no lugar do Espírito Santo de Deus. A nossa vida não é uma vida de obediência às regras, sem ser transformado. A nossa vida não é uma vida de religiosidade externa, quando lá no nosso coração está cheio de podridão. A nossa vida proposta por Deus é uma vida no Espírito, onde nós somos transformados de glória em glória, pelo Senhor o Espírito. A proposta de Deus é transformação, não é alienação. A proposta de Deus é transformação genuína, onde o Senhor sara as nossas feridas, onde Ele então conforta o nosso coração, onde Ele então vai nos posicionando a viver de uma forma que agrada a Deus, não porque obedecemos a regras, mas porque o amamos. Porque o amamos. E é muito interessante a questão da liberdade. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, um pouquinho mais para frente. Mas eu botei aqui, olha, parece que receber regras e tentar obedecê-las é mais fácil do que ser transformado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que querem regras, não têm intimidade com o Espírito. Muitos não querem intimidade com o Espírito, preferem que ele dite as regras. E a sua, então, vou botar entre aspas aqui, a sua obrigação cristã torna-se obedecer às regras. Mas nós somos chamados para viver no Espírito. Os falsos deuses nos escravizavam. As regras da religiosidade também querem nos escravizar. Irmãos, e olha só o que Paulo escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 2. Se puder colocar para mim aqui, por favor, Colossenses 2, 20 em diante. Que as regras podem ter aparência de espiritualidade, mas elas não têm poder. Vamos ver? Colossenses 2, 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Por quê? Como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove e não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos, tais regras têm a aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, uma falsa humildade e uma austeridade, uma rigidez com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Parece aqui um assunto difícil, parece muito filosófico, se você for ler rapidamente,
Mas, em suma, o que ele está dizendo? Obedecer a regras parece que você está sendo colocado ali, parece que é sábio, você está, né, sendo guardado com essa sabedoria, parece algo espiritual, religioso, mas, na verdade, não transforma, não tem poder contra os impulsos da carne, não tem poder. Então, é aquela pessoa que você vê que é religiosa. Eu lembro, muitos anos atrás, a gente participava de um grupo familiar, que era uma reunião nas casas, né, e tinha lá uma moça, uma senhora, que tinha filhos e era casada. Eu lembro, gente, acho que eu nunca conheci alguém que orasse mais que aquela mulher. Ela orava, irmão. Pensa numa pessoa que orava. E ela orava fielmente. Mas todo o grupo ela falava mal do marido, todo o grupo ela falava mal da igreja, todo o grupo ela reclamava de tudo. Eu cheguei um dia, eu fiquei assim, Deus, como é que pode? A mulher ora tanto, ora, ela ora. Mas como é que pode ser tão amarga? Porque ela orava religiosamente, é a única explicação, irmãos. Era amarga no seu coração, era amarga contra o marido, era amarga contra os pastores. Eu não era pastor na época, ainda bem. Né? Era amarga com tudo, amarga com a vida. Eu falei, gente, não é possível. Eu não conhecia alguém que orasse tanto. E orava, irmãos. E eu não entendia muito, era o começo aí da minha caminhada com Cristo, eu não entendia ainda essas coisas, como é que pode? Mas pode, irmãos, por quê? Porque a palavra nos adverte, fala assim, olha, não se submetam à escravidão. Tem gente que nós corremos o risco de, sem perceber, estar escravos. A pessoa tem que orar todo dia, ela ora todo dia. Ela ora, mas não muda, não transforma. Como assim, irmãos? O que é que vai nos transformar? O que é que vai nos levar a viver livres, a viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu? O que é que vai nos levar a viver a vida abundante prometida na palavra? Totalmente livres, libertos e transformados. Éramos escravos, veja que Paulo está caminhando num raciocínio. Nós éramos escravos de falsos deuses. Fazíamos aquilo que, né, estávamos no império das trevas, né? Colossenses 1,13 fala, mas Cristo vos libertou do império das trevas, ou seja, estávamos escravizados pelo imperador das trevas, que é Satanás, mas ele nos libertou. Efésios 2 diz que nós fazíamos a sua vontade, éramos influenciados e guiados por ele, éramos seduzidos e liderados por ele, influenciados. Mas então essa escravidão acabou, porque agora nós somos filhos de Deus. Da mesma forma, ele fala sobre a escravidão da religiosidade. Não se submetam a essa escravidão da religiosidade. A obediência de regras apenas não é uma vida cristã. Uma vida cristã tem que ser vivida no Espírito. Então, Paulo ele vem com o terceiro item. Primeiro, por falsos deuses, pela religiosidade. E agora, lá em Gálatas 5,13, ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Gálatas 5,13. Contudo, não usem a liberdade para dar lugar ou ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Então nós precisamos entender que se nós dermos liberdade para a carne, ocasião para a carne, nós também vamos ser escravizados pela nossa carne. Paulo então agora ele está começando a falar sobre isso. E ele fala assim, olha, vocês foram chamados pela liberdade, mas a liberdade, ela não pode conduzir você a se submeter à sua carne. Você não pode dar vazão à sua carne. O que é a carne, pastor? A carne é a junção da sua alma, da sua mentalidade com o seu corpo físico. Essa é a carne que a Bíblia fala. Nós somos espírito, corpo e alma. Nós temos, né, um espírito, uma alma e um corpo. A alma tem a ver com o intelecto, tem a ver com tudo aquilo que faz parte da sua mentalidade, com aquilo que você aprendeu, tudo isso está na sua alma. A sua carne é que é a lata, né, irmãos? Imagina uma lata de óleo, é a lata. O shape, como dizem alguns, né? É a lata. Essa é a lata, é a carne. E o Espírito é a nossa parte, é o verdadeiro homem, o homem interior, aquele que tem contato com Deus, onde o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Então, está dizendo, queremos liberdade, não use a sua liberdade para dar ocasião, não deixe a carne fazer o que ela quer. Aí o conceito de liberdade, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é assim, estranho, irmãos. Por exemplo,
Como é que eu vou fazer aqui? Os irmãos estão vendendo aí a sobremesa, né, hoje. Amém? O mousse de chocolate. Eu quero ajudar. Então, eu sou livre para ajudar, para comprar uma sobremesa. Mas eu sou livre para não comer, irmãos, porque para manter que está difícil. É um estilo de liberdade. Eu sou livre para não comer o chocolate. Tem uma barra de chocolate. Eu sou livre para não comer. Tem outra maneira de pensar. Não, eu sou livre, eu posso comer o que eu quiser. E eu como o que eu quiser. Eu sou livre para não tomar bebida alcoólica. Né? Eu sou livre para beber. Que isso? Que a Bíblia não diz nada, a Bíblia diz que não pode embriagar. Então eu sou livre. E eu pego a minha liberdade e dou lugar à carne. Eu sou livre para beber o quanto eu quiser. Mas também existe uma liberdade que mesmo tendo vontade de beber, que não é o meu caso, né? Mas pode ser que alguém tenha, eu tenho vontade de comer. Eu tenho a liberdade para dizer, eu sou livre para não comer. Eu sou livre para não tomar esse açaí com leite condensado, com leite ninho. Nesse calor, eu sou livre. E aí eu uso a minha liberdade para não fazer aquilo que eu quero. Não sei se estão entendendo, irmãos, como é complicado. De repente você pode falar assim, não, o bom da vida é comer, eu sou livre, eu vou comer. Irmãos, cada um faça o que quiser, seja feliz. Eu não estou aqui fazendo uma alusão que você tem que comer isso aqui, nem nada disso. Eu só estou falando sobre o conceito de liberdade. Por exemplo, eu sou livre para brigar com a minha esposa. Outro dia, semana passada, aconteceu alguma coisa que eu fiquei chateado com a Adriana. Eu já contei isso aqui. Aí quando eu fico meio chateado com ela, eu falo assim, todo dia eu pego garrafa de água para mim e para ela. Eu fui pegar a minha garrafa d'água. Irmãos, aí fica uma luta, parece que fica o demônio e o anjinho, né? Não pega água para ela. Por que você vai pegar água para ela? Que pegue. E eu estou lá enchendo minha garrafa d'água no bebedouro, assim, dura uma eternidade a garrafa enchendo. Aí eu falo assim, não, eu vou pegar água. Aí eu pego água, chego lá onde ela está sentada no sofá, né? Aí o demônio fala assim, joga a garrafa nela. E eu falo assim, meu amor, está aqui a sua água. E coloco ali do lado dela. Você quer que eu deixe aqui com você? Ou você quer que eu deixe lá do lado da cama? Às vezes ela fala assim, pode deixar lá do lado da cama. Às vezes ela fala assim, não, deixa aqui comigo. E eu cheguei para ela assim, amor, está aqui sua água, onde você quer que eu deixe? Pode deixar aqui, então está aqui, meu amor. Boa noite. Irmãos, vocês pensam que eu não passo por isso? Nossa, pastor, passo, queridos. Eu passo por isso, mas eu sou livre. Eu sou livre para dizer, olha, não vou jogar água na minha esposa. Não vou jogar. Você é livre. Aí você precisa entender o que você faz com a sua liberdade. Aí Paulo agora está entrando neste conceito. Ele fala assim, irmãos, não use a sua liberdade para dar ocasião à carne. Não use a sua liberdade para fazer aquilo que você acha que é bom. Irmãos, eu não estou aqui dizendo, veja bem, eu já li aqui, também você não pode usar de uma austeridade, um rigor contra a sua carne, como isso tem imagem de sabedoria, isso tem uma imagem de espiritualidade, mas não tem poder contra os impulsos da carne. O que Paulo está propondo para nós é o seguinte, que nós temos que andar no Espírito, porque se nós andarmos no Espírito, nós nunca vamos estar debaixo de nenhuma regra, de nenhuma lei, nós vamos andar no Espírito, e o fruto do Espírito, ele vai ser colhido na nossa vida. É bonito, né, irmãos? Eu acho lindo demais. Quando você olha assim, é a liberdade. Lá em Gálatas 5,16 está escrito, olha só, Paulo diz que a liberdade já nos foi dada. Paulo fala assim, por isso eu digo, 5,16, vivam pelo Espírito de Deus, né? E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Irmãos, aqui está colocada a guerra. Isso aqui não é uma sugestão, isso aqui não é um achamento,
Isso aqui não é uma visão religiosa, isso aqui não é a visão de um pastor, isso aqui não é a visão de uma igreja, isso aqui é a Bíblia, meu, a Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, a carne deseja o que é contra o Espírito deseja o que é contra a carne. Viva no Espírito e você jamais vai satisfazer o desejo da carne. É isso, é simples. E eu e você sabemos disso. Mas tem hora que nós não damos atenção a isso. Nós estamos cansados de saber. E ele diz aí, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem deseja ser amável aqui? Quem deseja ser educado, amoroso? Quem deseja ter palavras de edificação? Quem deseja viver em paz? Quem deseja ser bondoso? Todos nós desejamos, irmãos. Mas quem aqui já se pegou fazendo aquilo que não gostaria? Pouca gente, irmão. Você está de parabéns, querido. Vocês são mais santos do que eu imaginei. Agora seja sincero, quantos aqui já se pegaram fazendo o que não queria fazer? Ah, obrigado. Irmãos, eu oro, eu dobrei meu joelho, e eu falei assim, Senhor, eu não quero responder de determinada forma as situações que eu tenho vivido. Deus me ajuda. Eu venho aqui, eu dobro o joelho, eu oro, cara, oro. Chego a chorar, irmãos. Aí eu estou andando, daqui a pouco vem a situação, eu pá! Aí quando eu faço, aí eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. Aí eu vou de novo, Senhor, tem misericórdia. Porque é uma luta. E eu preciso entender que eu preciso andar no Espírito. Quando eu estou no Espírito, irmãos, tudo flui diferente. Nossa, quando eu oro em línguas bastante, quando eu estou andando em louvor e adoração, cara, aí as coisas se levantam, os problemas se levantam, você sempre tem uma palavra de fé, você sempre tem um olhar tranquilo, ainda que você precise ser firme com o seu filho, no caso, o seu filho fez uma bagunça ali, que você, fosse antes, você ia ficar irritado, mas ali você vai ser bíblico, você vai abraçar o seu filho, e vai falar para ele assim, meu filho, eu vou te repreender, porque você descumpriu aqui uma regra da casa do papai e da mamãe, e você repreende ele com amor no coração, não com raiva. De repente o menino faz um negócio assim, já te falei, moleque, pega o chinelo, assim, o menino está correndo, você dá aquele chinelo, que o chinelo faz a curva assim, ó, e pega ele lá depois, de raiva. Se você está corrigindo seu filho com raiva, irmão, você não está cheio do Espírito. Se você está corrigindo seu filho com amor, você está cheio do Espírito. A correção é a mesma coisa, mas o seu filho e a sua filha vão saber a diferença. São coisas simples. Se você dá uma palavra séria para o seu marido, ou para a sua esposa, numa questão que precisa ser resolvida, ele vai entender se aquilo ali é com amor ou não. Ele vai entender se é uma questão financeira para ser resolvida no lar. Uma coisa é ficar brigando e de repente maltratando um ao outro, falando palavras duras. Essa é uma coisa, outra coisa é você falar a mesma coisa. Nós temos essa questão financeira para resolver, e eu tenho orado e Deus tem me dirigido a isso, a aquilo. Olha, vamos, o que você acha? Então há um diálogo no casal, um casal cheio do Espírito. Caminha de uma forma diferente. O que o Senhor tem nos chamado é para uma vida no Espírito. Então ele fala assim, olha, a carne deseja, verso 17, a carne deseja o que é contra o Espírito que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se nós somos conduzidos pelo Espírito, é bênção, irmãos. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e devassidão. Se você é crente e está preso na pornografia, você precisa ser dirigido pelo Espírito, porque isso aqui é obra da carne. Se você é atentado para ver sinais, cenas de pornografia, irmãos, sabia que existe a pornografia light ou soft porno, que eles falam? O que é isso, pastor? Que não é aquele vídeo explícito, de sexo explícito, não é aquilo, mas é o Instagram. Aí o Instagram tem lá a mocinha que posta aula fitness, dela fazendo exercício, ela está lá, está vestida, mas existe uma sensualidade ali, e você está lá olhando e curtindo aquilo lá. Da mesma forma, o moço bonito está ali e tal, está fazendo suas coisas, e a irmãzinha está ali curtindo, e lendo os comentários, e no comentário dizem, nossa, que cara maravilhoso, e você, nossa, é mesmo. Irmãos, esse é o soft.
a impureza sexual, né? Essas coisas, a sensualidade, imoralidade, impureza, são obras da carne. Devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Então está aqui um termômetro para você saber se você está andando no espírito ou na carne. Se nós estamos aqui caindo em alguma dessas coisas, é porque nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie, porque o Espírito Santo vai nos guiar para o outro lado. A carne leva você para um lado, o Espírito Santo leva você para o outro lado. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão muito quietos aí, não é? Entretanto, ou seja, entretanto, de outro lado, né? Todavia, contudo, entretanto, opostamente ou contrariamente, o Espírito, ele dá o fruto. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que eu mais gosto é desse último, o domínio próprio. É aquela hora que você se domina e você não faz o que a sua carne manda. Quantos têm domínio próprio aqui? Levanta sua mão pela fé, irmão. Eu votei em nome de Jesus. É aquela hora que a carne vem e fala para você xingar e você abençoa. É aquela hora que fala para você fazer qualquer coisa e você não faz. É aquela hora que diz para você murmurar e você se domina. Você se domina por quê? Porque você está sendo dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz a estas coisas, a esse fruto. Contra estas coisas não há lei, não existe regra contra essas coisas. Se nós andamos nisso daqui, irmãos, não tem como. Olha, os que pertencem, verso 24, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a sua carne, a carne está na cruz, com as suas paixões e concupiscências, maus desejos. A carne tem os seus maus desejos, mas quando nós estamos caminhando com o Senhor, entregamos a nossa vida a Jesus, e nós então entendemos que o Senhor tem algo diferente para nós vivermos. A nossa carne está lá na cruz crucificada, mas de vez em quando ela desce da cruz, irmãos. Tem hora que a carne desce da cruz e desce com força. Aí você fala, misericórdia, como é que pode um negócio desse? Já crucifiquei. Aí Paulo fala assim no verso 25, já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Já que nós vivemos no Espírito, andemos pelo Espírito. Essa palavra andar, fala que você, né, ela tinha até um termo militar, ela é uma marcha. É uma palavra no grego que significa que você tem que marchar no Espírito. Andar é você se colocar, irmãos, numa ordem unida do Espírito. E adequar o seu passo àquilo que o Espírito Santo está nos dirigindo. E é tremendo. Outro dia eu estava conversando, não sei com quem aí, que eu fiz tiro de guerra, irmãos. Então, eu lembro que a primeira coisa que a gente tinha que fazer, aprendendo tiro de guerra, era fazer a ordem unida. Quem faz exército aí, fez, sabe disso. Então, você aprende a marchar. Então, você vai marchando. E tinha um exercício que eu lembro até hoje. Você ganhava uma arma lá, que era um mosquetão, e você botava a arma no chão aqui assim, e você, sei lá quantos que era, quer apresentar armas, tinha que fazer, acho que, sei lá, uns 8 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, depois todo mundo batia a mão aqui. Irmãos, na primeira vez que foi todo mundo junto com aquela arma, apresentar armas, foi tudo, daqui a pouco foi assim, todo mundo batendo, tudo desconsolado. O sargento botou a mão na cabeça, assim, vocês vão me dar trabalho. Tudo descompensado, cada um de um lado. Mas eu lembro quando a gente estava na formatura, irmãos, apresentar armas, era um barulho só, cara, todo mundo, imagina, 600 pessoas com a arma, todo mundo, a hora que terminava, todo mundo, era um barulho só, era bonito de ver, dava gosto, né? Era legal, né? Foi pouco tempo, graças a Deus, né? Foi rápido, passou, mas eu gostei, o tempo que foi ali foi interessante. E aqui fala de você entrar numa marcha, imagina, você não pode, se está todo mundo com o pé direito, você não pode estar com o pé esquerdo, tem que estar todo mundo com o pé direito, até porque se vier um comando direita, vou ver, você vai bater o pé esquerdo aqui e vai virar para lá, ó. Se tiver com o pé errado, irmãos, você vai ser atropelado.
porque está todo mundo andando. Então ele fala assim: olha, andemos também pelo Espírito. Se nós vivemos no Espírito, ou seja, se recebemos o Espírito Santo para estar em nós, e se nós vivemos, então agora temos uma vida no Espírito, e pelo Espírito de Deus nós temos acesso a Deus, nós precisamos entrar no modo de andar do Espírito, ser dirigidos pelo Espírito. Porque Paulo falou assim: se vocês são conduzidos pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Esse é o desafio que eu queria passar para nós nesta manhã. Não é novidade para você, não é novo, você já ouviu isso. Mas eu creio que o Senhor queria nos conduzir nessa manhã a desejarmos ser guiados pelo Espírito, a sermos conduzidos pelo Espírito.